de Rabbi Shimon Bar Yochai, que inclusive agora no dia 25 de maio teremos a celebração de Lag BaOmer. A festa de Lag BaOmer marca justamente a data de falecimento desse grande sábio que foi o Rabbi Shimon Bar Yochai. E muita gente que não é versada na Kabbalah fica confuso e fala: como você é um grande sábio que vocês gostam tanto, como vocês comemoram com uma festa de Lag BaOmer o dia em que ele faleceu, o dia que ele morreu? Quando a gente começa a estudar Kabbalah, a gente percebe que quando a gente compreende a Torá da árvore da vida, a gente toma ciência de que essa realidade desse mundo que nós percebemos representa apenas 1% de tudo o que existe. E quando você descobre isso, a morte deixa de ser um evento dramático e trágico e passa a ser só mais um passo natural da elevação de cada um de nós como seres humanos. Então vamos lá. Rabbi Shimon Bar Yochai também é conhecido pelo apelido de Rashbi. Mas cuidado, gente, não vamos confundir o Rashbi, que é o Rabbi Shimon Bar Yochai, com o Rashi, que é outro sábio. E o Talmud nos traz uma história que é fantástica, que conta um dos vários milagres que aconteceram na vida do Rashbi. Na época do Império Romano, os judeus eram muito perseguidos e eles eram proibidos de estudar e de praticar a Torá. Inclusive, muitos rabinos, muitos sábios, grandes sábios, foram torturados e mortos de forma cruel pelo Império Romano, que é o caso da história de Rabbi Akiva, que por sinal era professor do Rashbi. O Rabbi Akiva foi um grande sábio, que pouca gente sabe, mas ele era analfabeto até os 40 anos, e ele foi morto pelo Império Romano por ser judeu, e ele foi queimado vivo, e para que ele não tivesse uma morte rápida, os romanos colocavam panos úmidos sobre a pele dele para que a queima da pele se desse de forma mais lenta e ele sofresse mais. Bom, continuando, o Rashbi estudou com o Rabbi Akiva. E em dado momento dessa história, o Rabbi Shimon Bar Yochai foi enviado pelos sábios daquela geração para tentar convencer o imperador romano a acabar com a restrição que proibia os judeus de praticarem o judaísmo e acabar com as perseguições aos judeus. Acontece que quando o Rashbi chegou para conversar com esse imperador, ele encontrou a filha do imperador possuída por uma alma maligna, uma possessão demoníaca, que no judaísmo, na Kabbalah, é chamada de Dibuk. E ela estava muito descontrolada e ficava gritando que o único homem que seria capaz de expulsar, de acabar com essa possessão, seria justamente o homem que respondia pelo nome de Rabbi Shimon Bar Yochai. E foi exatamente isso que aconteceu. O Rashbi chegou lá e conseguiu exorcizar aquele espírito maligno que tomava conta do corpo da filha do imperador romano. E o imperador romano ficou muito grato pelo favor feito pelo Rabbi Shimon Bar Yochai e tirou os decretos que proibiam a prática do judaísmo. Acontece que depois desses fatos, os romanos ficaram sabendo de algumas críticas que o Rashbi fazia ao Império Romano. E eles ficaram muito furiosos e decretaram a sentença de morte do Rashbi. Então, para poder salvar a própria vida, o Rashbi e seu filho, Rabbi Elazar, se esconderam numa caverna. E eles ficaram escondidos dentro dessa caverna por 13 anos no total. Durante esse tempo, uma água emanava do nada e ele conseguia se alimentar através de umas frutinhas que também brotavam do nada, milagrosamente, preservando a sua vida. Ao longo desse período, o Rashbi e o seu filho ficaram estudando dia e noite a Torá. E se conta que durante esse período, as almas de Moshe e de Eliau, do profeta Eliau, visitaram o Rashbi e o seu filho e ensinaram os segredos mais profundos da nossa existência, os segredos mais profundos do universo. E o resultado desses ensinamentos dados por essas almas que visitaram o Rabbi Shimon Bar Yochai, nós tivemos a elaboração do Zohar, que é a principal referência e base da Kabbalah.
Quando se passou 12 anos de que ele estava nessa caverna escondido, ele ficou sabendo que aquele imperador brutal tinha morrido e que então ele poderia sair em segurança. E ele e o filho dele, então acreditando que estavam salvos, deixaram a caverna. Acontece que quando o Rabi Shimon Bar Yochai saiu da caverna, ele se deparou com um judeu que estava arando o campo. E o Rabi Shimon Bar Yochai ficou muito furioso. E ele foi tomado por uma fúria profunda e uma indignação completa, porque ele não conseguia entender como que, tendo a Torá e ensinamentos tão bonitos, tão profundos, um homem poderia se dedicar a assuntos mundanos e superficiais. E aí, nesse momento, ele encarou o homem e, tomado de fúria, saiu um raio do olho dele e queimou aquele homem e aquele campo. E nesse momento, eis que surge uma voz divina dos céus, uma voz sobrenatural dizendo: Rabi Shimon Bar Yochai, foi para isso que você deixou a caverna? Quem você pensa que é? Foi para isso que você deixou a caverna? Para destruir o meu mundo? Quem te deu esse direito? Pode voltar para a caverna. Rabi Shimon Bar Yochai ficou completamente atordoado por isso e voltou para a caverna. E ficou mais um ano na caverna estudando dia e noite a Torá. E foi assim que Urashbi ficou mais um ano na caverna estudando e meditando sobre a Torá e sobre os segredos do universo. E quando ele saiu novamente, tanto ele quanto o filho dele já estavam bem mais humildes e não se enfureciam ou nem mais se incomodavam quando lidavam com pessoas que optavam ou que levavam uma vida apegada a coisas mundanas e superficiais. O que se conta é que depois desse período, Urashbi passou a dizer que o estudo dele da Torá, a compreensão dele da Torá e a forma como ele optou por levar a vida dele já era o suficiente para sustentar espiritualmente a humanidade, e que a função de um estudioso não é destruir o mundo, e sim retificá-lo, salvá-lo, trazendo centelhas de luz, centelhas de compreensão e centelhas de espiritualidade para as pessoas. Então, uma grande lição que a gente tira dessa história de um dos maiores mestres, ou maior mestre da Kabbalah, que escreveu o Zohar, é que é muito comum, quando as pessoas começam a querer estudar Kabbalah, e elas estudam um pouquinho sobre o assunto, elas começam a pensar de uma forma muito semelhante ao Urashbi. Elas começam a se irritar com as pessoas que são ignorantes nesse assunto. Elas começam a ficar irritadas com pessoas que estão muito apegadas à fisicalidade, com pessoas que se apegam muito ao mundano, ao superficial. E isso nada mais é do que a expressão de um julgamento humano que se entende por ser superior, por estudar determinados conhecimentos, e acaba julgando o outro que fez opções diferentes ou que leva uma vida diferente. E então, o primeiro ensinamento fundamental de quem quer aprender alguma coisa sobre Kabbalah, é um ensinamento básico para se ser um bom cabalista, é nunca deixar de se olhar e olhar a sua própria vida como um estudante que não sabe nada olha numa primeira aula, como um aprendiz, sem julgamentos, como uma pessoa que sempre tem algo para aprender com todas as pessoas e com todas as situações. Isso porque eu vou contar um segredo muito importante para vocês. Quando uma pessoa começa a se enxergar como um especialista, como detentor de um conhecimento ou como alguém superior, ela fecha o canal da compreensão e do conhecimento cabalístico. Então, se você tiver essa postura, naquele exato momento o canal de compreensão e de luz se fecha, porque não é para isso que a Kabbalah
existe. A Cabala foi criada exatamente para transformar esse mundo e o ser humano em algo melhor, e não em um ser que julga, que emite sentenças. E uma outra coisa que o judaísmo fala bastante, que é um ensinamento dos nossos sábios, é: não se enganem, porque junto com o conhecimento vem uma responsabilidade gigantesca para cada um de nós. Por quê? O erro cometido por um erudito, o erro cometido por um estudioso, ele é mais grave e mais danoso do que aquele que comete um erro por ignorância, por desconhecimento.